Senhor, meu Deus, que legal, Senhor, chegar aqui mais uma vez e ver tudo aquilo que Tu tem feito, Senhor. Te pedimos que dentro dos nossos corações, tudo aquilo que possa estar nos preocupando, toda a angústia, toda a ansiedade, toda a aflição, Pai, possa ser totalmente substituída hoje, Senhor, pela paz que Tu nos dá, Senhor. Que toda a nossa fé esteja naquilo que Tu pode fazer, Senhor Jesus. Te agradecemos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, por esse poder que se manifesta, Senhor, no nosso meio, que se chama Teu amor, Pai. Obrigado, Senhor, por essa afetividade, essa fraternidade, Senhor, que encontramos no aconchego do abraço, Senhor, dos nossos irmãos que são os Teus braços, Pai, que nos acolhem. Obrigado também, Senhor, por aqueles momentos em que, sozinhos no nosso quarto, retirados, olhamos para tudo aquilo que temos vivido e encontramos em Ti a tranquilidade, Senhor, de nos arrependermos dos nossos pecados e encontrarmos a possibilidade de salvação em Ti. Obrigado, Senhor, por tudo. Fala conosco hoje mais uma vez, Pai, através dessa mensagem, e que realmente todos aqueles, Pai, que aqui vieram com o desejo de ouvir algo direto do Teu coração, que possam ser surpreendidos mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Dá um sorriso para a pessoa que está aí perto de você, né? Diz para ela: trouxe Bíblia aí, irmão? Trouxe Bíblia? Ih, ai, ai. Se ela não trouxe, né? Tem esse senhor elegante aí, que está no corredor, vai te alcançar aí, né? Uma Bíblia. E eu já peço para você abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Meu Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. 922 na Bíblia da Igreja. Achou? Amém? Vamos comigo então. Peraí que eu não achei. Aqui. Diz assim: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Amém? De novo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Cara, que texto conhecido, né? Quem é que já conhecia esse texto? Tem uns irmãos que faziam uma brincadeira com esse texto aí, né? Que às vezes, né, nessa caminhada cristã, sabe, Cláudio? Os irmãos às vezes passam muito tempo solteiros, né? E aí chega num momento da vida desse irmão que ele olha para esse texto e pensa assim: de modo nenhum jogarei fora qualquer um que vier a mim, né? Não faça isso, meu irmão, tá errado, né? Tem muita coisa, né? Para isso não serve, né? Mas esse texto ele é intrigante porque ele tem uma afirmativa assim: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim. Cutuca o teu irmão aí. Vamos pensar hoje, irmão? Vamos pensar? Vamos pensar? Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim. Como assim? Se o Pai me deu para Jesus, como é que eu vou para Ele? Eu já estou lá. Ou não estou? Tá? Aqui. Vem cá, meu filho. Preciso pegar os pequenininhos, que é mais fácil, né? Aqui. Pequenininho. Um outro pequenininho aqui. Vem aqui, tio Nick. Olha a situação.
É o M de Maurício. Olha só. Tá aqui. Aí o Tete tá aqui. Né? Aí eu pego o Tete e dou ele pro Tunique. Olha só que bonito. Hein? Aí, tá. Agora o Tete vai até o Tunique como? Já tá lá? Ele já tá lá. Como é que funciona isso? Obrigado, irmão. Como é que funciona isso? Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim. Obviamente você leu esse texto a vida inteira, assim como eu, e isso pode ser uma grande loucura, mas eu quero dizer para você que já fiquei intrigado com isso muitas vezes antes. Isso é uma base para divisão em linhas teológicas, né, a respeito desse contexto. Mas como assim Deus me dá? Deus me pega e me dá para Jesus. E aí eu tenho que vir até Ele. Mas se Ele já me deu, eu ainda tenho a opção de vir até Jesus? Não é? Não é intrigante isso? E aí o mais louco é que ainda assim existe um assumir da responsabilidade de dizer o seguinte, que uma vez que Deus te pegou de dentro de um lugar e te colocou no colo de Jesus, que o próprio Jesus não vai deixar que tu te perca, porque Ele jamais vai te lançar fora. E a tua posição nesse lugar é nenhuma. A tua opção nesse lugar é estar ali na vida, num cesto qualquer, onde Deus enfia a mão, te coleta diante de outros, porque te escolheu entre aqueles que estão ali, e te larga dentro da realidade de Cristo, e lá o próprio Cristo de maneira alguma vai deixar com que tu te perca e que tu abandone a tua fé. É mais ou menos isso, que você lendo esse versículo entende ou não? De novo, todos aqueles que não são os outros, mas são aqueles que o Pai me dá, virão a mim. E de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Tem outra coisa. Ele não disse que ele não vai lançar fora aqueles que o Pai dá. Ele diz que ele não vai lançar fora aqueles que vierem a ele. Então tem duas coisas aí nesse texto. Temos aqueles que o Pai dá e aqueles que vêm a Cristo. Você está entendendo? Óbvio que não, porque eu também não. Isso é muito complicado. Dá, vem a mim. Vou dar e aí depois ele vai. Quem ele não vai lançar fora é aqueles que vieram. Ir até ele tem um elemento de vontade. Porque eu vou se eu quiser, porque se eu não quiser eu não vou. Embora Deus me dá para Jesus, e isso eu não tenho como optar a respeito disso. Eu não tenho opinião a respeito disso, Ele pegou e me deu. Eu não tenho como bater de frente com a soberania de Deus com relação a isso. Cara, que louco! Mas nós estamos falando de um texto, de um versículo, dentro de um contexto, não é? E você está aonde? No Ministério Despertar. Aonde você não vai ler um versículo isolado nunca. Presta atenção comigo. Esse texto aqui, ele se encontra em um discurso de Jesus, falando a respeito do pão da vida. E você já ouviu esse discurso de Jesus, em que ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. E aquele que se alimenta desse pão nunca mais vai ter fome. Só que esse discurso também sozinho não nos serve muito. Vamos entender por que isso estava acontecendo. Para início de conversa, o Evangelho de João, né, é um evangelho que se preocupa muito mais com a sensibilidade das circunstâncias do que com a narrativa exata de como os fatos se sucederam. Onde vocês vão ver nos outros evangelhos uma narrativa perfeita de como foi que Jesus andava sobre a água, em João vai dizer que Jesus andava sobre a água, eles acolheram Jesus no barco e foi isso.
Porque isso não era o mais importante para João. Enquanto em João vai dar toda essa narrativa a respeito do pão vivo, de Jesus falando que era o pão vivo, e nas outras esse papo nem aparece nos outros evangelhos. Por que é importante a gente falar que foi em João? Para que a gente entenda qual era o objetivo de João. João tinha o grande objetivo de apresentar um Cristo não histórico e nem um milagreiro, mas sim um Cristo sensível, disponível e com vontade que as pessoas entendessem quem ele era e o que ele sentia a respeito das pessoas. Esse era o grande objetivo de João, quando escreveu, porque ele se apresentava como o apóstolo do amor, não é? Aquele a quem Jesus amava, não é? O que acontece? Por que isso é importante? Para que a gente entenda qual é o objetivo disso. Tudo bem. Irmãos, aconteceu o seguinte. Jesus estava no lago da Galileia. E no lago da Galileia se juntou uma grande multidão de pessoas à sua volta. Essa multidão à sua volta vieram a ele, e aí vão pensando no texto lá, vieram a ele motivados pelo quê? Pelos grandes milagres e curas que ele havia realizado. E se ajuntaram à volta de Jesus, eram cerca de 5.000 homens. E ali, no lago da Galileia, sim, o outro é em Cafarnaum, o da Galileia, Jesus falava com eles a respeito do seu amor, e percebendo ele que se aproximava da Páscoa, Jesus olhou para os seus discípulos e disse: onde podemos comprar o que comer para toda essa gente aqui? Eles disseram: olha, Jesus, não temos. Não tem como. Até porque para comprarmos algo para eles, nós gastaríamos em torno de 200 quanto? Deixa eu ver. 200 moedas ou era 200 mil? Acho que era 200 mil. Não, 200 moedas de prata. Para você ter uma ideia, Jesus foi vendido por 30. Eles gastariam para alimentar aquelas pessoas 200 moedas de prata. Uma moeda de prata equivalia o quê? Um dia de trabalho. Então, 200 moedas era trabalho, mano. Não tinha como fazer. E os discípulos aproximaram e disseram: não temos como comprar, não tem de onde. E se aproximou um dos discípulos para Jesus e disse: mas nós temos esse garotinho aqui que tem quantos pães? E 2 peixinhos. E Jesus mandou que eles se assentassem, e então começou a dividir aqueles 5 pães e 2 peixes, e todos se alimentaram de maneira que sobraram ainda 12 cestos de pães. Essa é a primeira multiplicação de pães de Jesus. Essa história é a única, pasmem, é a única história que aparece nos 4 evangelhos. O único milagre que aparece nos 4 evangelhos. Só que é o seguinte, lembra que eu falei que estava perto da Páscoa? Lembra que eu falei isso? Isso está no texto. E sabe qual é a finalidade disso estar aqui? Porque Jesus viu que aquelas pessoas vieram até ele, mas não com a motivação certa. Porque o que eles queriam? O que eles queriam? Se lembra que eles vieram porque tinham visto muitos milagres de curas de doentes. Vieram até ele por causa dos milagres. O que aconteceu? Jesus viu que estava próximo da Páscoa. E ele resolveu dar um milagre para o povo todo, porque era isso que eles queriam. E depois Jesus botou uma placa e fez uma igreja e ficou rico. Foi isso? Não, porque Jesus concorda com isso? Não. E o que aconteceu? Jesus pegou... O que era a Páscoa, cara? A Páscoa foi inventada por nós, crente? Foi ou não? A Páscoa foi inventada por quem? Por quem? Que celebra o quê? Muito bem. Nota 10. A saída do povo, né? Dos judeus do Egito. Aonde eles viviam muito bem no Egito? Viviam bem até morrer o nosso amigo José, né? Depois começou a ter uns probleminha e eles só viraram escravos. O que aconteceu? Irmão, presta atenção. Eles eram escravos.
eles saíram do Egito. Deu toda aquela história que você viu na novela, né? Dos 10 mandamentos. Mas antes da novela estava escrito na Bíblia. E o que acontece? Atravessaram o deserto. O que tinha no deserto lá para eles comer? Eles pegaram e roubaram todos os mantimentos do faraó. Por isso que eles foram atrás. O que eles comiam no deserto? Maná. Maná não é aquela coisinha que você tirava na casa da sua avó, de dentro de uma coisinha assim, e tirava sorte com a palavra da Bíblia. Né? Não é. O maná era o pão que descia do céu. Olha o pão aí de novo. Jesus pensou o seguinte: estamos perto da Páscoa. Eu estou falando do meu amor para esse povo e daquilo que eu vou representar para eles como Salvador. E já que na Páscoa se celebra a salvação deles do cativeiro, da escravidão e o seu caminho até a terra prometida, eu vou fazer o seguinte: o que nós vamos comer? Pão. Pega o pão que eu vou dividir para eles aqui. E eles vão entender o quê? Que eu dividindo esse pão, eu estou dividindo o meu próprio corpo, de maneira que eu vou satisfazer todas as necessidades que eles precisam. E eles vão entender que não é pelo milagre que eles deveriam ter vindo aqui, mas eles vão entender que eu, o Filho de Deus, que fui enviado para salvá-los, sou quem dá para eles o sustento. Sabe o que eles entenderam? Sabe o que eles entenderam? Esse é o profeta que nós precisávamos. Ninguém mais vai trabalhar. E não queriam só que ele fosse profeta. Eles queriam pegar Jesus. Está escrito no texto, não estou inventando. Pode olhar lá, versículo 14 do capítulo 6. Versículo 14 do capítulo 6. Quem é que pode ler com voz de trovão? 14 e 15. Pode ser sem voz de trovão, então. Lê para nós aí, Gans. É na minha versão aqui, né? Não é? Pode ser na tua, então. Fizeram? Disseram. Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E depois? 15? Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com um intuito de arrebatá-lo para proclamá-lo. E retirou-se novamente sozinho para o mundo. O que eles fizeram? Viram que Jesus era o cara. Era o cara que nós precisávamos. Pensa comigo assim, ó, que tu está cheio de problema. Tá? Digamos que tu tenha vindo no culto hoje porque tu está cheio de problema na tua casa. Pode ser problema financeiro. Financeiro é uma coisa que, né, tocamos para cima, cai na cabeça de todo mundo, né? Não. Mas vamos dizer assim que tu está com problema com teus filhos. Aí eu tenho aqui na minha mão a água. A água que veio de Israel. Não, nós estamos falando de onde é que nós estávamos, na Galileia. É a água do mar da Galileia. Só para ficar diferente e não ter problema de plágio, né? Aí, essa água aqui, tu vai dar para os teus filhos. E eles, faz assim em cima deles. E eles não vão se desviar da igreja mais. Não vão usar droga. Não vão arrumar namorada errada, nem namorado errado. Vão namorar com um rapazinho crente, trabalhador e ainda cheio de dinheiro na igreja. Aí, meu irmão, dá certo. Tu toca-lhe a água em cima. Misericórdia. Isso tudo é uma brincadeira. E dá certo. Dá certo. Teu filho estava ali, com aquela cara de sem vergonha que tu fez ele. E daqui a pouco ele... Boa noite. A paz do Senhor, minha irmã. Estou aqui para dar um testemunho da mudança da minha vida, que aconteceu em um dia em que eu não sei o que houve, senti uma água por cima de mim, e agora estou aqui, tive um encontro com Deus, e estou todo molhado. Sabe o que o cara sai dizendo? Esse é o profeta que tinha que vir. Sabe por quê? Porque ele resolveu os meus problemas. Tudo aquilo que eu ficava nervoso porque eu não tinha como resolver, ele resolveu.
Vamos além. Ele disse que se tu pegar as tuas 3 moedinhas, igual a viúva, e botar dentro do gasofilácio, da caixinha do negócio, ele ia fazer uma coisa com a água também. Pá, sim, salabim, pum. E ia multiplicar 100 vezes mais. E aí tu faz as tuas contas. E aí eu digo, bom, tu quer botar 3 moedinhas, tu bota. Mas se tu quiser botar mais, meu irmão, tu vai ter mais, porque é 100 vezes mais. E aí o camarada vai lá e bota. Dá certo. Sabe o que ele faz? Ele pensa, esse é o profeta que tinha que vir. Por que eu estou falando para vocês a respeito disso? Eles vieram até Jesus, não vieram? Aquelas pessoas não vieram até Jesus? Qual era a intenção delas? Ver um milagre. E aí, mais do que um milagre, eles tiveram o quê? Cara, nós estamos comendo pão de graça. Você já viu o filme Tá Chovendo Hambúrguer? Não, você não viu? Você deve ver, é um filme cristão. Não, não é um filme cristão. Ele até, a moral dela é muito boa, porque nem tudo que cai do céu é bom. O cara tem uma maquininha que começa a cair comida do céu. É legal, né, amor? A gente adora ver filme assim. Começa a cair a comida do céu. Pronto, ninguém faz mais nada. Tá todo mundo obeso na cidade. Comendo tudo que cai do céu. Sabe o que Jesus fez? Aí não só... O que acontecia? Lembra o que acontecia na época da Bíblia? Israel, né? Era um povo que exerciam ainda sobre eles o domínio de... Da onde? Roma, né? Tinha ali o imperador, tinha o exército e tudo mais, e eles exerciam o domínio, eles tinham que pagar impostos, né? Para Roma. E os judeus não gostavam disso, porque ninguém gosta de pagar imposto. Ninguém gosta. Por isso tem os irmãos aí que querem pegar Jesus agora e se levantar Jesus como leão de Judá para combater o leão do imposto de renda, né? Não, irmão. Jesus olhou para a moedinha e disse para ela o quê? Ele não disse para a moeda, ele disse para as pessoas, né? Disse, de quem é essa cara aí? É de César. Então dá para ele o que é dele, o que é meu não tem nada a ver com isso. Então tome providências dos seus dinheiros aí. Mas o que eu quero te dizer? Quando... Voltando. Quando isso aconteceu, Jesus olhou e ele teve que se retirar, porque eles não queriam só que Jesus fosse o grande profeta, ou seja, o grande líder religioso, ou seja, o pastorzão maioral da igreja. Não, eles queriam pegar ele e levar ele para ser o rei. E não só ser o rei. Desculpa, Cecília. E não só para ser o rei, mas para dominar, para ser um grande revolucionário, para tirar Israel de Roma. É tipo assim, nós temos o Michel Temer lá hoje, né? Que eu não tenho nada contra, também nada a favor. Tenho contra, talvez, né? Vou ser sincero. Mas, talvez não, eu tenho contra. Não que eu não tenha contra os outros também. Mas nós pegar o seguinte, pegar um pastorzão que está fazendo um monte de malabarismo aí nas igrejas, né? Imagina, o cara está multiplicando dinheiro, resolve o problema da economia. Não é? Pega um pastorzão aí que diz que tu bota o dinheiro na caixinha e ele vira 100 vezes mais, bota ele secretário das finanças para te ver se não resolve. Nós não precisamos mais fazer aumentar juros, fazer nada. Pegamos ele e fizemos assim, só que eu não quero que ele seja secretário das finanças, eu quero que ele seja o rei. Nós vamos derrubar esses que estão aí e ele vai ser. Sabe o que Jesus fez? Sim, vai desceu e disse, me arruma um terno bonito, então que eu vou entrar para o desfile, nós vamos derrubar todo mundo que está ali. Porque se eu levantar a mão para o céu, cai um raio em cima desse cara. Sabe o que Jesus fez? Sabe o que Jesus fez, meu irmão? Ele disse para eles, não, vocês estão errados. Não, ele teve que fugir, porque eles iam pegar Jesus à força. Por que nós estamos falando sobre isso? Lembra? Todos aqueles que o Pai me dá, virão a mim, e eu não lançarei fora nenhum desses. Aqueles caras chegaram até Jesus. Eles tinham piores intenções. Jesus apresentou a verdadeira mensagem para eles.
eles entenderam ou quiseram entender errado, porque eles já chegaram querendo entender o que eles queriam entender. Sabe o que aconteceu? Eu descobri hoje o grande motivo. Tem umas coisas que eu falo que é brincadeira, né, meu irmão? Então você não leve a mal. Eu descobri hoje o grande motivo de Jesus ter andado em cima da água. Sabe, lembra dessa história que Jesus andou em cima da água? Sabe o que aconteceu? Estava saindo Jesus estava na beira do lago da Galileia. Ele atravessou até Cafarnaum. Só que o seguinte, Jesus foi muito esperto. Os discípulos entraram num barco e atravessaram o lago. Jesus não foi. Aquela multidão que estava procurando Jesus para pegar ele, para ele ser rei, viram que os discípulos entraram no barco e atravessaram. Eles não viram Jesus entrando no barco. E eles ficaram, e esse texto está escrito aqui. Olha só. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava do lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois esses haviam saído sozinhos. Enquanto isso, os outros barcos chegaram da cidade, dos Tiberíades, e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Ou seja, né, da multiplicação. Quando viram que Jesus e seus discípulos não estavam ali, subiram nos seus barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Jesus ganhou um tempo com esses caras. Ele não foi no barco. Estavam lá os discípulos no barco, daqui a pouco começou aquele vucu-vucu, o que é aquilo lá? É um fantasma, Jesus tirou onda, andando em cima da água. Daí Pedro fez aquele papelão, mais uma vez, né? Eu vou aí, depois eu estou afundando. Lembra da história de Pedro? Mas essa não convém hoje, mas aconteceu nesse intervalo. Quando esse povo chegou para Jesus, a primeira pergunta que eles fizeram é a seguinte: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Você não foi de barco, não tem como ir nadando. Como é que foi que o Senhor chegou até aqui? Olha como é importante a gente ir vendo o que está acontecendo na história. Aí Jesus resolveu contar para ele o seu grande milagre. Você conhece aquele irmão que sempre tem um grande milagre para te contar? Conhece? Sabe aquele irmão que tu conversa com ele e ele já não está nem prestando atenção no que tu está falando, mas ele quer te contar um milagre que aconteceu? Sabe? Tu está contando o teu problema e ele já está pensando como é que vai montar aquela história para te contar, mas ele te conta o milagre. E aquele milagre te deixa até meio eufórico, né? Sabe quantas vezes Jesus andou em cima da água? Não sei, na Bíblia conta uma só. E deve ser trimassa. Deve ser. Vai dizer que não. Deve ser trimassa, cara. Aí, o cara chega, aquela multidão, não sei se tinha os mesmos 5 mil, eu acho até que era um pouco menos. Só porque eu acho também. Pode ser que sejam 5, mas pensa bem, 5 mil procurando barco para atravessar, acho que não foram 5 mil que atravessaram nos barcos. Mas o que acontece? Chegaram para Jesus e perguntaram: como é que o Senhor chegou aqui? É a deixa, mano. Vou contar. Eu andei em cima da água. Ou não? Como é que o Senhor chegou aqui? Vocês não souberam? Não souberam do último feito? Da última que Deus me deu a capacidade, o dom, o talento? Que porque, né? Enquanto vocês pensavam que eu precisava de barco, eu fui andando em cima da água. Jesus contou? Não! Ele não contou. Sabe por que ele não contou? Pergunta para o irmão, sabe por que Jesus não contou que ele andou em cima da água? Responde para ele, o senhor que é do Ministério Despertar. Por quê? Porque ele não quis. Ele não quis contar. Sabe por que ele não quis contar? Porque os caras já tinham um monte de ideia errada. Mas no outro dia, disse: não, peraí, pega Jesus, vamos tocar ele na água agora para ver ele andar. Ele não contou. Sabe o que ele disse para eles? Leiam comigo agora, nós vamos para a Bíblia de novo. Versículo 26. Jesus respondeu. Deixa eu tomar uma água aqui primeiro. Enfiei o dedo na água. Andando em cima da água.
Ei, agora sim. E Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade, ou em verdade vos digo. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Eles perguntaram como é que ele chegou lá, e olha o que ele está respondendo. Vocês comeram os pães, vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Obviamente, o que a gente faça para ter isso daí? Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. Eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer? Olha só que bacana, cara, a pergunta deles. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. E eles disseram o seguinte: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Irmão, sabe onde é que eles estavam antes de vir para cá? Onde é que eles estavam? Nos barcos deles, atravessando, né? Mas antes disso, eles estavam onde com Jesus? No mar da Galileia. E o que eles fizeram lá? O que eles comeram? Pão, que eram 5. Cada pão deu para 1.000. Só os homens, fora as crianças e as mulheres. Eles acabaram de comer 5 pães entre 5.000 pessoas. Jesus olhou para eles e eles queriam saber. Eles queriam ver um Jesus político. Não no sentido legal da palavra, no sentido bem pejorativo da palavra. Aquele que enrola as pessoas, ou aquele que quer agradar todo mundo por algum outro motivo. Entende? E o que acontece? Eles chegaram para Jesus e queriam uma resposta. Como é que o Senhor chegou aqui, como quem não quer nada? Nós viemos aqui para te pegar e para te levar para ser rei. Mas nós queremos dar uma conversada antes. E Jesus olhou para eles assim: ó, vocês vieram aqui, vocês estão me procurando porque vocês comeram pão. Não porque vocês entenderam. Sabe o que aconteceu com eles? Pum, pum. Me desarmei. Eu vim mais uma vez procurando algo, mas eu tomei um direto de Jesus e um na sequência. Vocês vieram aqui só por causa do pão. Você já foi revelado diante de Cristo, e não aquela revelação assim de Deus está me dizendo. Não. Aquela revelação assim, ó, cara, tu é isso. E tu te sente nu? Já passou por isso? De chegarem para ti e dizer assim, cara, não. Mano, tu está fazendo isso porque tu faz isso, isso e isso. É difícil, né? É difícil encarar isso. É difícil alguém chegar para ti e dizer o seguinte: cara, tu é muito vaidoso, por isso que ninguém fala a verdade para ti. Senão tu vai ficar deprimido, vai te isolar. Ah, sabe por que a tua namorada te deixou, cara? Porque tu é egoísta, velho. Bah, que paulada, né? Ah, sabe por que você faz isso ou aquilo? Ah, porque você está no pecado, velho. Está vivendo longe de Deus. E não adianta tu me dizer que tá, porque quem está perto de Deus não faz o que tu está fazendo. Tu está com a motivação errada. Tu veio aqui hoje buscando a 100 vezes mais. Sabe? Tomou-lhe uma. Eles tomaram, e agora? O que nós vamos fazer? Agora eu já não admito mais a autoridade. Agora eu já não admito mais o que eu vi agora há pouco. Eu quero ver mais para me convencer. Porque alguém que me fala a verdade, eu não posso confiar nessa pessoa. Como não? Mas é isso que muita gente pensa. Às vezes tu vai numa igreja e alguém te dá 2, 3 voltas, unge a tua cabeça, te chacoalha bem, e tu sai achando que agora tu está poderoso. Tu volta um monte de vezes, até troca a tua igreja por essa. Mas se alguém chega para ti e diz assim: mano, enquanto tu for egoísta, tu está longe de Deus. Tu fica brabo e nunca mais aparece. Enquanto tu pensar mais em ti do que nos outros, do que em Deus, tu está longe de Cristo. Enquanto tu for louco, doente por dinheiro, tu não conhece a Deus.
não, para tu me falar isso, tu tem que fazer uns 2, 3 milagres. Daí eu acredito. Eu disse, não. Sabe qual foi o milagre que Jesus fez para ele depois que eles falaram isso? Nenhum. Olha o que Jesus disse. Aliás, que milagre o Senhor vai fazer? Espera um pouquinho. Essa água é nova. E eles argumentaram, né? Olha só, versículo 31. Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como diz as Escrituras. Do céu, ele deu pão para eles comerem. Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Mais uma. Não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles olharam para Jesus e disseram, queremos que o Senhor nos dê desse pão. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creram em mim, embora estejam me vendo. E o versículo 37. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscite. Então eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E diziam, esse não é Jesus, o filho de José? Começaram a desmerecer. Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu, parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo meu Pai que me enviou. E eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito, todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele, vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. E eu afirmo a vocês, isso é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Irmão, esse texto é enorme, eu sei, cansativo da gente ler assim, mas está dizendo o seguinte. Primeiro, a maioria das pessoas chegam a chegam a Jesus não porque Deus os enviou. Cutuca o irmão que está ao teu lado aí. Você pode estar aqui pelo motivo errado, mano. Não, cutuca ele, é sério? É tu mesmo. Você pode ter vindo com o motivo errado. Por quê? Todos aqueles a quem Deus Ele manda para Cristo, eles entendem a verdade de Cristo. Sabe por quê? Abre comigo Efésios. Não desmarca essa daí, tá, meu irmão? Pergunta aí pro senhor, você gosta de ler a Bíblia, irmão? Devia. Em Efésios 2, aliás, 1. A gente leu lá no retiro esse texto. Esse texto é fora de sério. Efésios, capítulo 1, versículo 22. Tomara que você entenda como eu entendi. Versículo 22, capítulo 1, versículo 22. Diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo,
e deu Cristo à igreja. E Deus fez o quê? Deus deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Deus deu Cristo a... Lê comigo assim então. Pois todo aquele que o Pai me dá, pois todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Pá. Eu tô todo arrepiado, mano. Pois todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Você entendeu? Pois Deus deu Cristo para a igreja. Nós não estamos falando que Deus te pegou dentro de um balaio e te largou no colo de Jesus. Nós estamos falando o seguinte, que Deus olhou para Cristo que estava sentado do lado direito dele e disse: filho, vai salvar eles, eu vou te dar para eles. E aqueles que receberem esse Cristo, eles virão até mim. Eles vão vir até Cristo. Eles vão procurar essa verdade. Aqueles que receberem o próprio Cristo, eles virão e acompanharão e seguirão e viverão os sinais. Mas não viverão os sinais por causa dos sinais, mas por causa do amor. E eles acompanharão a Cristo e não vão abandonar Ele quando tiver o primeiro não. Porque foi Deus que deu Cristo para Ele. Presta atenção comigo. Eles chegaram mais uma vez, eles chegaram porque eles não queriam Jesus. Mas aí Jesus desenhou e disse: cara, vocês estão tudo errado. Vocês estão pensando que vocês dão moral para Moisés, por causa que Moisés lá no deserto orou e caiu o pão do céu. Vocês não têm que se preocupar com quem é que opera os milagres, mas sim quem faz a verdade acontecer. Quem manteve vocês, ou seja, os judeus, porque eles eram judeus, estavam ali. Quem manteve vocês no deserto não foi Moisés, não foi o maná, não foi isso que aconteceu. Quem manteve vocês no deserto foi o Deus, o mesmo Deus que hoje mandou eu aqui, não eu, Jesus. Esse é aquele que vai manter vocês. Esse que hoje decidiu, que naquele tempo decidiu mandar o maná, e nesse tempo decidiu me mandar até aqui. Para dizer para vocês o seguinte: eu sou aquele que te sustenta. Olha para o irmão que está do teu lado. Quanto é que você tem na carteira, hein, irmão? Não precisa olhar a carteira do irmão aí. Eu estou derrubado. Só o banho ainda está ali, ó. Ó, aqui, ó. Ó. A cordinha pro vermelho. Não, até que não. Irmão, tem gente que pensa que o seu sustento está dentro do que tem na carteira. Tem gente que pensa que o seu sustento é o seu marido bonitão, a sua esposa, né, turbinada. Tem gente que pensa que o seu sustento é o seu status como, sei lá, membro de alguma igreja, ou a ocupação que você tem dentro de algum cargo. Tem gente que pensa que o seu sustento, ou seja, aquilo que te mantém perto de Deus, é um maná ou outro que caiu do céu. Eu quero dizer para você, Jesus teve a preocupação de pegar aqueles que não foi Deus que enviou e enviar para eles a verdade. Pensa comigo. Alguém que chegou porque queria ganhar, ter vantagens por causa de um Deus soberano, um que faz o dinheiro aparecer do nada, e ele ouve o seguinte: você está errado por pensar isso.
Porque tudo que você precisa, você já tem. Basta que você creia nesse que está aqui agora te dizendo a verdade. Só que o Filho do Homem não tinha onde repousar a sua cabeça. E você quer ter a sua casa de 3 andares na praia. E aí você tem que escolher. Ou eu sigo esse, ou eu sigo o meu patrão que conseguiu ter a casa que eu quero ter também. E aí ele decidiu trabalhar mais. Mas ele também já se separou da mulher e os filhos estão perdidos, um para cada lado. Mas nas férias os filhos vão lá, porque ele tem a casa na praia, não porque gostam dele. E aí, você viveu a vida inteira na igreja, e ao invés da igreja te servir, porque a instituição deve servir a igreja viva, que é o corpo de Cristo, você serviu a uma instituição. E porque você serviu uma instituição e não serviu da forma correta, aquela instituição te disse que tu não servia mais. Desse jeito não dá. Se tu não botar uma calça comprida, não é? Com essa barba. Uma vez eu falei para um colega de faculdade que eu pregava na igreja, e eu estava naquela época ali, porque nós estávamos com a barba um pouco menor que a tua está hoje, mas, né? Que antes não era legal, né? Antes era estranho, né? E ele olhou para mim e disse: como é que o pastor te deixa pregar com essa barba? Deu vontade de dizer para ele: como é que o teu deixa tu pregar pensando isso, cara? Mas o dele prega isso, então, né? Mas você ouviu algumas coisas e você deixou de servir porque você não fazia o que tinha que ser feito. Mas por quê? Por que que quando a opinião do pastor sobre a tua vida não foi mais a que tu gostava, tu parou de servir a Deus? Por que que quando tu ouviu o primeiro não de Deus, tu deixou de servir a Ele? Sabe por quê? A gente precisa voltar e entender que a verdade, ou seja, o presente que Deus nos dá, quando Ele pega, né? Todo aquele que Deus me dá, quando Deus dá Jesus para alguém, Ele não dá o Valdomiro Santiago, o Edir Macedo ou qualquer outro. Ele dá Jesus. Ele não dá nem mesmo o saudoso Billy Graham. Não, Ele dá Jesus. Ele não dá, aí vamos mexer nos meus calos, né? Ele não dá o Zé Bruno. Não dá. Ele não dá referências do mundo gospel. Ele não dá, como é que é o nome daquela? Como é que é? Aquela que canta aqui, do Leão, esqueci. Valadão. Ana Paula não vale Adão. Ele não dá. Ele não dá referências do mundo gospel. Não. Ele dá Jesus. Então, se tu está com um problema, se tu está com um probleminha, já vamos acabar. Se você está com um probleminha na tua vida, digamos que você está com um problema financeiro. Se lembra que teve 2 irmãos que chegaram para Jesus e pediram para ele: Senhor, me ajuda aqui, nós estamos com um problema na herança lá, né? Ele quer pegar tal parte do terreno, eu quero essa daqui. Sabe o que Jesus disse para ele? Quem me fez juiz entre vocês? Então, quando tu está com uns probleminha de dinheiro, eu tenho 2 coisas para te dizer. Jesus não está aqui para pagar tuas contas. Jesus não está aqui para acabar com os impostos do governo. Para isso, você tem primeiro que parar de fazer conta, que nem um louco, e gastar menos do que você ganha. Isso não precisa de Jesus para dizer, qualquer pessoa sabe disso. Se você gastar mais do que você ganha, você vai se endividar. E não adianta vir na igreja dar o dízimo que não vai melhorar. Porque não é o devorador o diabo, é tu que está devorando. Então não precisamos de Jesus para isso, cara. Porque Deus vai dar Jesus para você. E Jesus vai olhar para ti e vai dizer assim: ó, quando eu precisei de dinheiro, eu mandei Pedro pescar um peixe lá e pegar, né, na boca do peixe. Então
Jesus vai dizer para ti assim, pega uma vara e vai pescar, cara. Deus, Ele vai te apresentar Cristo. Sabe o que Cristo vai fazer com você? Cristo cometia pecado ou não? Ele bota um espelho diante de ti, com Cristo. E aí Ele faz com que você veja os teus pecados. Entende? Ele faz com que você veja o quão corrupto você é, o quão mesquinho, e às vezes, o quão egoísta, mentiroso, cínico, traidor. Não sei qual é o teu problema. Se você só é mais vaidoso e fica 2 horas antes de sair de casa, se atrasa para todos os compromissos arrumando cabelo. Mas Deus vai pegar e vai falar contigo a respeito de quem você precisa ser transformado. E Ele dá Cristo para você. Porque Deus quer que você seja filho. E Ele te apresenta o Filho. E você ainda tem a opção. Sabe por que você tem a opção? Porque Ele diz o seguinte: aqueles que vierem a mim, eu não vou lançar fora. Porque se você conhece a Jesus e decide ir até Ele, e isso já começa a ser um pouco mais possível, é porque de verdade Ele já está dentro do teu coração. Porque Deus colocou Ele lá. O Espírito Santo já começa a te inquietar, já começa a te direcionar para uma vida diferente, já começa a te deixar aflito por viver uma vida de pecados. E isso já começa a te deixar nervoso quando tu vai e resolve para a balada tomar cerveja. Cada vez que tu pega uma latinha na mão, tu olha para aquela lata e vê Jesus, cara. Porque Ele já está lá dentro. E quando tu enche a cara, tu está enchendo a cara com o Espírito lá dentro. Quando tu resolve fumar maconha, tu está fumando maconha junto com Jesus, porque Ele está lá dentro. Não é heresia eu falar isso para você. Mas eu quero te dizer que enquanto estiver aí dentro, porque Deus te deu, vai existir dentro de você o desejo de ir até Cristo. E se você veio aqui hoje, ou uma ou outra, ou você quer milagre e foi desavisado, cara, é na outra igreja ali mais adiante. Mas se você está aqui hoje porque você não aguenta mais viver a vida que você vive, e cada vez que você bate de frente com a tua vida e com os teus pecados, tu te lembra que tem Cristo aí dentro. Isso te incomoda de tal maneira que você teve que vir. Uns vêm todo quebrado, machucado, achando que vão apanhar de novo, mas eu quero dizer não. Porque eu não vou tocar fora nenhum que vier. Irmão, Jesus não vai te tocar fora. Não importa a porcaria que tu está fazendo da tua vida. Ele não vai te tocar fora, porque foi Deus que colocou essa semente aí dentro. Tu consegue entender o tamanho disso? Ele não tem problema com quem é pecador, desde que esse pecador se arrependa e venha até Ele. E quem já comeu do pão que não dá mais fome, não enche a cara por aí de ilusão. O Senhor te tirou desse mundo de ilusão. Ele te tirou da mentira. Acorda, velho. Irmãzinha, não é assim. Tu sabe que não é. Eu quero te falar. Não é com palavra mágica. Não é com oração forte. Porque Deus é forte demais. E eu não luto contra Ele. E se Ele colocou aí dentro do teu coração o que te fez chegar até aqui, Jesus não vai te tocar fora. Ele não vai te tocar fora. Não sei por que você veio, mas eu quero que você saia daqui sabendo. Você pode negá-lo, você pode virar as costas para Ele, mas o dia que você ir lá, comendo a lavagem dos porcos, resolver voltar, Ele vai estar com os braços abertos te esperando. Porque Ele não vai te tocar fora. Não vai. Deus deu Cristo à igreja, e Ele se completa na igreja. Você precisa, eu preciso. Ele te buscou, Ele te tocou, e você veio. Cada um veio de um jeito, mas você veio. Ninguém te obrigou a estar aqui hoje, eu acho, tomara que não. Mas você veio porque você quis. E o que você quis, não sei se era isso,
Mas o que Deus quis te entregar hoje foi uma palavra te dizendo: eu não vou te tocar fora. Não vou. Eu não vou. Não importa. Não vou. Se você quiser ir, vá. Mas eu vou estar disposto a te receber de volta. Ele é o pão vivo. Ele desceu do céu. E Ele que tem te sustentado. Você enche a cara aí com qualquer outra coisa na vida, mas aquele que tem te mantido é o próprio Deus. Não importa. Se você quiser hoje vir até Ele, você não vai sair do seu lugar, ninguém vai te incomodar. Mas se você dentro do seu coração hoje quiser fazer uma oração dizendo: Senhor, hoje cheguei porque eu entendi. Eu pensei que Tu tinha me lançado fora porque as coisas deram errado, mas eu entendi que foram essas coisas que me trouxeram até aqui. E eu quero ficar perto de novo. Eu quero viver e começar a me acostumar. Começar a me acostumar a ser filho de novo. Eu quero te fazer um convite. Fica de pé no teu lugar.